Bom, hoje é o primeiro vídeo do canal, é o primeiro vídeo aqui do quadro, aqui do canal, o novo quadro do canal, que é o quadro Relatos 4M. Bom, hoje o primeiro relato que eu vou falar, rapaziada, eu já vou começar pesado, naquele jeito de quem? Vou falar dela, mano, a desgraça, mano, Olha, chego a me arrepiar só de falar no nome. Nunca falei esse nome na vida, mas fui obrigado a falar por causa do vídeo. Enfim, vamos já começar a falar do relato. Vamos começar, mas isso é depois da vinheta. Bora, roda a vinheta aí, editor. Bom, o relato já começa daquele jeito. Vou contar essa história como aconteceu com o meu tio, tá? Que já faleceu, não tá mais entre nós. Ele, um dia, tipo, quando ele era mais novo, na adolescência, ele vivia falando esse nome o tempo todo, era desgraça, o tempo todo. Aí, um certo dia, ele tava voltando do campo, da roça, de tarde, já tava anoitecendo. Voltando do campo e tava indo pra casa. Daí quando ele olhou pro lado assim, tipo, ele gelou. Ele tava andando e gelou, a pele dele gelou, ficou arrepiado e começou a ventar forte. Quando ele foi olhar pro lado assim, ele do nada, ele simplesmente olhou assim pro lado da mata. Quando ele olhou, ele viu uma criatura alta, uma mulher alta, magra, com a pele bem pálida, e o cabelo assim longo, meio apodrecido, assim, meio velho, seco, sei lá, um cabelo bem feio, horroroso. E ele ficou fixando o olhar, Tropas 4M, ele ficou fixando o olhar dele naquela certa criatura que não era desse mundo, né? Pelo jeito que ele viu, não era desse mundo. E ele ficou fixando o olhar. Daí ele ficou paralisado, travado, não conseguia andar, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Aí ele lembrou da oração do Pai Nosso e ficou rezando. E aí ficou pedindo para Deus, falou assim: Deus, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais falo essa palavra na minha vida. Aí então a coisa sumiu, evaporou e ele foi embora pra casa gritando em desespero e chegou na casa dele e contou pra mãe dele. E foi isso. Ele contou pra mãe dele e, se eu não me engano, outra pessoa que já viu essa criatura, se eu não me engano, foi o meu avô, se eu não me engano. Eu não sei direito se é verdade, mas aí foi isso, rapaziada. Aí a criatura sumiu e, bom, sumiu. Basicamente, Marcos 4M, eu não teria coragem de falar esse palavrão, tá? O nome dessa coisa, tá? Apesar que eu já falei aqui no começo do vídeo, mas não falaria de novo só de lembrar do nome eu já me arrepio. Eu tenho muito medo dessas coisas, tá, rapaziada? Eu falo todo tipo de palavrão, tudo que vocês imaginam. Agora, falar esse palavrão que eu falei no começo do vídeo, eu não falo de jeito nenhum. Mas daí foi isso. Daí quando esse meu tio voltou pra casa, ele ficou jantando. E na hora que ele tava jantando, olhou pra janela, ele viu aquela criatura de novo do lado de fora, encarando ele. E meu tio ficou assustado. Ele conseguia ver toda a face daquela criatura. Era uma mulher alta, magra, com a pele branca e pálida. E ela tinha tipo um olhar sinistro, E o cabelo dela era todo preto, assim, meio podre, né? Como eu falei, podre, bizarro. E ela não era alta, assim, altinha, não. Ela era altona e magra, você tem noção? Era bizarro uma coisa daquela. Ela tava tudo com aquelas roupas velhas, rasgadas. Era uma coisa mais feia. Aí ele ficou rezando o Pai Nosso, terminou de jantar e foi dormir. Quando foi na madrugada, ele sentiu uma sensação ruim
ruim. E ele levantou, viu que estava sendo observado. Ele olhou pela janela do lado de fora, viu a mesma mulher de novo. Olha, eu chego a me arrepiar, olha aqui, rapaziada, ó, chego a me arrepiar, ó. Acho que eu nem mostro. Daí foi isso. Daí ele viu aquela mulher do lado de fora da janela dele lá no quarto. Aí ficou rezando Pai Nosso, Pai Nosso. Piscou o olho, ela sumiu. Aí quando ele foi voltar a se deitar, ele viu que a mulher estava dentro do quarto dele agora. Aí a mulher ficou lá no fundo do quarto dele, na parte mais escura, em pé, observando ele enquanto ele estava deitado. Então ele deu um grito, chamou a mãe dele, que era minha bisavó, né? Chamou a mãe dele e a mãe dele chegou e perguntou por que ele gritou. Daí ele explicou tudo pra mãe dele e aí a mãe dele começou a fazer oração pra ele, tudo. E essa minha avó que fez a oração pra ele era muito rezadeira. Daí ela ficou fazendo muita oração pra ele. Ele falou que não queria dormir lá no quarto dele sozinho essa noite. Ele perguntou pra ela se ela podia deixar ele dormir no quarto dela pelo menos uma noite. E no meio da noite ele viu ela de novo, aquela coisa. Então eles foram pra igreja, rezaram bastante. E depois de um certo tempo ele parou de ver aquela coisa. Bom, mas foi isso, né? E daí, tipo, ele parou de ver aquela coisa e sumiu. E esse foi o fim do relato. Enfim, rapaziada. Bom, basicamente, Marcos 4M, eu não falaria esse nome, essa frase, né? Não falaria esse nome por respeito e por medo também, que eu tenho muito medo dessas coisas. E eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha não falaria também, né? Então daí foi isso, né, rapaziada? Esse foi o relato de hoje. Foi bem curtinho, né? Mas tenho certeza que outros vão ser bem mais longos, eu tenho certeza. Bom, agora eu vou falar o que eu acho sobre esse relato. Bom, é uma história bem conturbada, bem assustadora. Eu fiquei admirado quando eu ouvi essa história da minha avó, que minha avó me contou, né? Que isso aconteceu com o irmão dela. Quando ela me contou, eu fiquei intrigado, né? E aí eu perguntei pra ele se era verdade. Ele confirmou que era verdade, mas eu fiquei muito preocupado. Daí minha avó vivia falando pra mim: Marcos, não fala esse nome por jeito nenhum. Não fala que essa coisa existe. E hoje eu não falo mais, entende? Já falei algumas vezes quando era mais novo, mas parei, né? Por medo também e respeito. Aí é isso que eu acho. Então, tipo, eu achei essa história bem assustadora, bem conturbada, bem sinistra. Eu cheguei a arrepiar, vocês viram. É isso. Bom, isso é o que eu achei da história. A história é sinistra. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus, durmam com os anjos, durmam com Deus. Que Papai do Céu proteja todos vocês. Tamo junto, forte abraço do Marcos 4M, é nóis. E se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito likes aqui e ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. E me segue no Instagram também, vou deixar o link do meu Insta aqui na descrição abaixo. E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu crie uma conta no TikTok, tipo, porque a conta do TikTok eu já tenho, mas deixa aí nos comentários se vocês não querem que eu crie uma conta no TikTok só pra gravar conteúdo pra vocês, beleza? E se vocês quiserem eu crio uma conta e gravo pra vocês o conteúdo, beleza? Tamo junto, e vocês vão poder me assistir no TikTok também, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, falou e tchau!